Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar início aos exercícios de Enan. Vamos lá, exercício número 1. Considere a lista de inteiros 11, 40, 2, 150 e 22. Utilize uma função para alterar cada valor do dobro dos mesmos. Após isso, utilize uma função para ordenar por ordem crescente e, por fim, utilize outra função para mostrar o maior valor. Primeiro, nós criamos a nossa lista aqui, que está exatamente igual ao do comando. Depois nós armazenamos ela para que fique mais fácil de printá-la depois. Na segunda parte ele pede para dobrar o valor delas, então usaremos um enumMap e inserimos a lista junto com uma função anônima usada para os elementos da lista, e essa função anônima vai dobrar os elementos. Ao fazer isso, armazenamos na variável dobrar. Depois teremos que ordenar por ordem crescente. Para fazer isso é só usar o enumSort, uma função muito simples. Usamos o enumSort e armazenamos na variável ordenar. E por fim, utilize outra função para mostrar o maior valor. Pegamos ordenar e usamos na função enumMax, que nos dará o maior valor. E depois disso, armazenamos na variável maior valor. Agora vamos printar os resultados. Como vocês podem ver, primeiro imprimimos a nossa lista para ficar como exemplo. Depois dobramos os valores dela. Depois ordenamos por ordem crescente e por último achamos o maior valor. 2. Veja a seguinte lista, no caso vai ser uma lista de maps. Nome, idade e existem 3 pessoas: Alice, Bob e Carol. Utilizando funções enum, separe somente as pessoas com idades maiores de 30 e depois pegue o nome dessas pessoas. Primeiro nós usamos a nossa lista de maps e inserimos numa variável chamada lista. E depois teremos que achar a pessoa com mais de 30 anos. Então para fazer isso usaremos a função enumFilter. enumFilter usaremos na nossa lista e usamos uma função anônima que achará primeiro a pessoa pela idade. No caso, pegará o atom age. E depois verificamos se nesse atom os valores são maior que 30. Como aqui o único que tem maior que 30, a única que tem maior de 30 anos é a Carol, ela vai ser a única filtrada. E depois usaremos a função enumMap para que pegue somente o nome dela. Armazenamos na variável selecionar e depois vamos imprimir. Primeiro imprimimos a nossa lista de maps, depois só selecionamos o terceiro item da lista, que é o nome Carol e a idade de 35 anos, e por último só selecionamos o nome dela. Terceira questão. Dado uma lista de números 2, 8, 11, 16 e 20, ache o primeiro número ímpar da lista utilizando uma função enum diferente da enumFilter. Como o comando da questão diz, poderemos usar a função enumFilter, mas como não devemos usar ela de acordo com a questão, usaremos uma outra função. Primeiro armazenamos a lista na variável lista para ficar mais fácil, e como não podemos usar enumFilter, usaremos enumFind, que usará a lista, depois criará uma função anônima, e depois usará uma outra função para saber o resto da divisão. Divisão por 2. Se o número que está dentro desta lista sofrer uma divisão por 2 e o seu resto for diferente de 0, no caso 1 ou 3, ele retornará o nosso primeiro número ímpar, que no caso aqui seria o 11. Vamos no terminal. Aqui nós imprimimos a nossa lista primeiro e depois só retorna o número 11, que no caso era o primeiro número ímpar da lista. Quarta questão. Tendo a seguinte lista 42, 87, 15, 69, 5 e etc., ache a soma dos números, o menor deles, o maior deles, a média dos valores, os números ímpares e pares e por fim imprima a lista original de trás para frente utilizando somente funções enum.
Aqui, como você já conhece o nosso procedimento, criamos a nossa lista e armazenamos na variável lista. O primeiro comando pede para que ache a soma dos números. Então, para achar a soma dos números, usaremos a função enumReduce, que usará a nossa lista, uma função anônima e mais um acumulador para que some todos os elementos numerais dentro da lista e armazenamos na variável soma. Depois, nós precisamos achar o menor valor da lista. Então, usaremos a função enumMin, que achará o menor valor, armazenamos numa variável e depois imprimimos. Depois, precisamos achar o maior valor dela. Fazemos a mesma coisa, só que a função enumMax. Também temos que achar a média dos valores. Vocês não concordam comigo que a média dos valores é a soma total de todos os elementos que está aqui dentro dessa lista, dividida pelo número de elementos da lista? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Então, para contar esses elementos, usaremos a função enumCount, que contará os elementos. E para fazer a média, pegaremos a soma que já temos aqui e dividiremos pelo número de elementos. E depois imprimimos a nossa média. Além disso, ele pede o número de ímpares e impares. Então, para imprimir somente os números pares e depois somente os números ímpares, usaremos a função enumFilter, que irá filtrar os elementos que nós queremos usando a função ren, que é o resto da divisão. Se o resto da divisão for igual a zero, significa que o número é par. Imprimiremos somente os números pares. E se for diferente de zero, significa que o número é ímpar. Imprimiremos somente os números ímpares. E por fim, imprimiremos a lista original de trás para frente utilizando somente as funções enum. Para imprimir uma lista de trás para frente, basta usar a função enumReverse. Pegamos a nossa lista, armazenamos na função enumReverse e depois imprimimos. Vamos no terminal. E saiu exatamente da forma como eu li a questão para vocês. Primeiro a soma total dos elementos, depois o menor número, depois o maior, depois o número de elementos, depois a média, que é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos, depois os números pares, números ímpares, e por fim a lista imprimida de trás para frente. Como vocês podem ver aqui, 64 e 3 estão na frente. E aqui o 3 e o 64 estão atrás. Ou seja, foi imprimido de um por um de trás para frente. E por fim, a nossa quinta questão. Dado uma lista de números inteiros de 1 até 10, utilize as funções enumFilter e enumReduce para encontrar a soma dos números pares da lista. Ou seja, ele quer pegar a nossa lista de 1 até 10, depois pegar somente os números pares e depois somar esses números pares. Nessa questão usaremos funções que já usamos em outras questões. Primeiro armazenamos a nossa lista numa variável lista, depois usamos a nossa função enumFilter, que usará uma função anônima com outra função de resto com divisão por 2, que dará 0, ou seja, são números pares. Armazenamos essa função numa variável chamada pares, e depois usamos a função enumReduce, que pegará os números já separados pares. Usaremos uma função anônima e um contador para contar esses números pares. Ao contar esses números pares, terá uma soma entre eles. E aqui teremos a nossa lista, os nossos números pares e depois a soma dos nossos números pares. Vamos no terminal. Ó, a nossa lista original. Só os números pares, e se vocês somarem os números pares aí da casa de vocês com uma calculadora, verão que o resultado dará 30. E assim nós finalizamos a nossa lista de exercícios. Espero que nós possamos ver nos próximos vídeos.